Olá, minha musa co-criadora! Bem-vindas a mais um episódio do Manifesting with Ali. Esse é o quarto episódio da terceira temporada. Se você é nova por aqui, eu sou a sua host, a Alê, e aqui a gente fala sobre neurociência aplicada às leis universais e como que estar harmonizada com essas leis facilita muito a materialização da vida dos nossos sonhos. Eu tô aqui para fazer você enxergar o seu potencial infinito que existe dentro de você, te lembrando que você pode ser, fazer e ter tudo o que você desejar. E a minha missão aqui é te entregar as ferramentas, recursos, estratégias e ensinamentos que você precisa para manifestar a realidade dos seus sonhos mais ousados. O universo não está on budget. Ou seja, pode pedir, gente. Pode pedir sem medo de ser feliz. E falando nisso, de medo de pedir, esse episódio, ele surgiu assim na minha mente depois que eu conversei com uma amiga minha essa semana. E aí eu perguntei pra ela, né, ela ia fazer uma viagem, e aí ela decidiu não fazer essa viagem, ela ia pra Europa, ela mora no Brasil, e aí eu perguntei pra ela, né, por que ela não foi, enfim, e ela disse que a empresa dela estava vindo de uma onda de demissões, assim, e ela ficou com medo, não de se prevenir apenas, mas de acabar gastando em euro, né, que a gente sabe que comparado ao real, tá, né, 6 vezes quase a mais, e depois de se encontrar numa situação difícil, né? Então, no fim, acabou que já passou um tempo, ela não foi demitida, graças a Deus, e em vez disso, ela fez uma viagem com a família para um resort incrível no Brasil mesmo, ou seja, dentro das possibilidades dela. Ela curtiu, descansou, não se estressou, porque ela fez algo que estava alinhado com o momento que ela estava vivendo, né? E esse nosso papo me inspirou para o episódio de hoje, porque a gente está muito acostumada a ouvir, tem que ir com medo mesmo, vai com medo mesmo. E sim, existem momentos da vida em que a gente precisa fazer isso. Mas e quando o medo está, na verdade, nos salvando de uma furada? Porque, por outro lado, também existe o medo que paralisa, sabe? Aquele medo que inventa 1000 histórias de fracasso antes mesmo da gente tentar qualquer coisa. E que acaba impedindo a gente de viver experiências que poderiam transformar a nossa vida. Mas a grande questão é como que eu vou diferenciar o medo protetor do medo paralisante? E uma boa forma é observar a origem e a intenção desse medo. O medo protetor, normalmente, ele vem acompanhado de fatos concretos ou sinais claros. É quando você sente aquele aperto no estômago, mas junto dele vem também uma lógica. Por exemplo, você vai assinar um contrato, aí você lê lá o contrato. Só que esse contrato tem cláusula que, cara, não faz sentido e talvez não seja assim o momento de assinar, sabe? Ou, por exemplo, eu tenho uma reserva financeira, mas eu não quero fazer um investimento agora. Por exemplo, no caso dessa minha amiga que não quis fazer a viagem. Ela tem uma reserva de prosperidade, que eu chamo, né? Porque aqui a gente não chama de reserva de emergência, né? Ela tem dinheiro guardado, mas ela, assim, a intuição dela e ela observando a realidade, o que estava acontecendo ao redor dela, ela resolveu se precaver. Em vez de fazer uma viagem para a Europa, que ela ia gastar muito mais, ela percebeu que o momento econômico da empresa era instável e preferiu priorizar algo mais seguro. E aí, olha que curioso, ela não deixou de viajar, ela somente ajustou os planos para algo que não geraria estresse e nem risco financeiro. Já o medo paralisante, geralmente, ele não tem uma base concreta, sabe? Ele é alimentado por cenários imaginários e exagerados. É quando, por exemplo, você deixa de se candidatar para um emprego porque você pensa, cara, eles nunca vão me escolher. E você nem sequer envia o currículo, sabe? Ou quando você não convida, sei lá, alguém para sair porque você já está imaginando a rejeição, sem nunca ter dado chance para a pessoa ou chance para a pessoa responder. Ou então é quando você deixa de gravar aquele vídeo para as suas redes sociais porque você acha que vai ficar ridículo, antes mesmo de você tentar. Então esse medo, ele não te protege de nada real. Ele só impede que você viva algo que poderia dar muito certo.
Então, o teste que você tem que fazer é simples. Se o medo vem com argumento concreto, com dados reais e uma sensação de eu posso me preparar mais e tentar depois, provavelmente a gente está falando do medo que está te protegendo. Mas se ele vem carregado de e se isso acontecer? E se der errado? E se eu não conseguir? Sem nenhuma evidência sólida, é muito provável que seja um medo paralisante. E essa clareza, gente, é essencial para a gente manifestar os nossos desejos. Porque o medo protetor, ele é um aliado estratégico. Mas o medo paralisante é o bloqueio que mantém a gente exatamente onde a gente está, sabe? Porque ele tá ali, sabe, tipo, com medo, literalmente, sabe? Mas de nada que seja concreto. E aí, para criar uma nova realidade, a gente precisa aliar, né, a visão, né, a visualização que a gente sempre fala, e o esperar, né, que a gente já entendeu também sobre o tempo divino. Mas junto com a visualização e com a espera, a gente precisa agir. Porque assim a gente está dizendo sim para as oportunidades que às vezes não são confortáveis. E aí é que entra o papel do medo. E aí, de novo, eu vou te dar, assim, mais algum exemplo para você entender melhor. Se o medo é o protetor, ele é como se fosse, assim, um conselheiro sábio, sabe? Ele analisa os riscos, mostra o que pode ser melhorado, te ajuda a escolher um caminho que seja seguro e alinhado com os seus valores. Ou seja, esse é um medo estratégico, vamos botar assim. Ou seja, ele te dá tempo para preparar, para acumular recursos, para se fortalecer antes de um grande passo. Mas o medo paralisante, ele se torna o maior bloqueio entre você e o que você quer conquistar. Porque esse medo, ele não analisa, ele não traz dados concretos assim. Ele apenas cria cenários que às vezes são catastróficos na nossa mente. E aí, segundo alguns estudos, sabe, eu estava lendo alguns artigos de neurociência, e aí nesses artigos eles diziam que o nosso cérebro ele tem uma tendência que é chamada de viés de negatividade. Ou seja, ele dá mais peso para as possíveis perdas do que para os ganhos. Isso significa que, diante de algo novo, ele pensa automaticamente mais nos riscos do que nas oportunidades. E essa é uma programação já ancestral para a sobrevivência. Mas que no mundo moderno, ele acaba podendo manter a gente preso num lugar por anos. Porque aquilo dali é conhecido. Eu tenho uma amiga que fala assim, ai, cara, amiga, isso aqui é a merda conhecida. Sabe, gente, desculpa o palavrão. Mas, essa aqui é a merda conhecida. Então, eu prefiro ficar na merda conhecida do que tentar algo novo. Porque, é muito trabalho, é muito trabalho. Então, isso, o que que é? Cara, é um medo, de repente, de uma frustração. Só que são coisas que ela nem sabe. Já falei isso 1000 vezes pra ela. Se ela estiver me ouvindo aqui, ela vai saber. Inclusive, eu vou mandar pra ela ouvir aqui. Então, por isso, aprender a ouvir o nosso medo, em vez de lutar contra ele, é a chave do sucesso. Porque esse processo envolve reconhecer que esse medo é só uma emoção. Ela é uma reação química no nosso corpo e não um decreto final sobre o que vai acontecer. E aí, a psicologia cognitivo-comportamental, ela mostra que quando a gente nomeia a emoção, por exemplo, eu estou sentindo medo de... E aí você diz do que você está sentindo medo. E se depois a gente questiona as evidências desse medo, por exemplo, o que realmente prova que isso que eu estou com medo vai acontecer? Ou seja, o cérebro começa a desativar o modo de alerta exagerado e abre espaço para decisões mais racionais. E aí que a gente pode usar essa energia ao nosso favor. E aí, em vez de deixar o medo decidir por nós, a gente pode dizer, cara, obrigada por me avisar, medo, tá bom? Mas agora eu escolho o que fazer com essa informação. Então, essa frase, por mais simples que pareça, ela devolve o controle para você. Ela tira o medo do volante e coloca você de volta no comando da sua vida, das suas escolhas e, por consequência, do seu destino.
Então, manifestar não é eliminar todas as emoções negativas, é aprender a direcionar a energia delas. É reconhecer que sim, o medo pode estar certo às vezes, mas também pode estar repetindo histórias antigas que já não servem mais. Então, o negócio é usar a sua intuição e o discernimento para separar o que é um alerta real do que um ruído mental, vamos colocar assim. E quando você domina essa habilidade, você, cara, se torna imparável. Não porque você não sente medo, mas porque você aprendeu a transformar ele em combustível para avançar. Então, no fim das contas, o medo não é o vilão da história, ele é um mensageiro. Quando você aprende a identificar de qual versão do medo você está lidando, você para de viver no automático e começa a tomar decisões com mais consciência. O medo protetor, ele te mantém segura de escolhas impulsivas, de situações perigosas. Mas o medo paralisante, se ele não for questionado, ele pode te impedir de viver oportunidades incríveis que estão exatamente alinhadas com o que você quer manifestar. Então, eu quero que você se lembre, a vida dos seus sonhos não acontece por acaso. Ela é construída pelas decisões que você toma todos os dias, inclusive aquelas que te exigem coragem. Então, da próxima vez que você sentir medo, faça essa pergunta: isso aqui está me protegendo ou está me bloqueando? E a resposta pode ser um empurrão que faltava para transformar o seu próximo passo. E se você quer se aprofundar nesse tipo de conversa, com um exemplo prático, ferramentas para destravar, né, os bloqueios, cara, vem pro clubinho, gente. O meu clubinho, sério, que é a minha escola de materialização, é o www. Cara, a gente compartilha conteúdo exclusivo, exercício, reflexão, que, cara, eu tenho certeza que vão te ajudar a usar o medo como aliado na construção da vida que você tanto deseja. Então, eu espero que tenha feito sentido esse episódio para você. Foi um episódio mais curto, mas eu tentei colocar de uma forma bem clara, bem didática, para que você consiga dominar suas emoções, entender as suas emoções, porque a gente já sabe que são elas que estão criando a nossa realidade. Então, para você criar uma realidade em que tá bonita, tá organizada, tá boa, tá te fazendo bem, você precisa se organizar e organizar suas emoções, porque é isso, o reflexo do que você vê hoje na sua vida nada mais é do que você tem por dentro. Então, espero vocês no próximo episódio, espero que vocês tenham gostado, amo vocês!